O templo está organizado conforme o diagrama. O segundo adepto senta-se no palco a sudeste. O terceiro adepto senta-se no palco a nordeste. O altar está em Yesod, embaixo do pentagrama suspenso. Sobre o altar estão os 4 emblemas elementais: incenso, taça, pétalas de rosa e sal. No meio, uma cruz grega de 5 quadrados. O hegemon está a oeste do altar, voltado para o oeste. O hiereus, a oeste, voltado para o leste. Distintivo de admissão, insígnia do hiereus, templo aceso, como ao final da primeira parte. O adepto principal abre a cortina, faz o pentagrama com a tocha, dá uma batida e se retira. Segundo adepto diz: honorável hiereus, você tem a minha permissão para apresentar ao filósofos o necessário distintivo de admissão. Instrua-o nos sinais apropriados e admita-o. O hiereus saúda, faz a cruz cabalística e sai. Ele entrega o distintivo ao filósofos, que bate. O hegemon abre a porta. O filósofos entra, faz a cruz cabalística. Hegemon volta para o seu lugar. Hiereus leva o filósofos para o oeste e indica o diagrama de Malkuth. Hiereus diz: aqui foi estabelecida a cruz de braços iguais que rege o reino da matéria. Esse símbolo pode ser encontrado até nas coroas dos reis desta terra. Ele entrega ao filósofos o Tav do portal. A letra Tav conduz do quadrante aéreo de Malkuth até Yesod. No símbolo, o ar está acima de tudo, como ocorre no planeta Terra, onde a atmosfera está mais afastada do núcleo. Além disso, a letra Tav significa a cruz, o impacto do espírito sobre a matéria. O meu distintivo foi entregue a você como seu distintivo, pois eu sou o regente de Malkuth e o guardião contra o submundo. Também sou o senhor do caminho Tav, o elo entre o primeiro e o segundo graus, e também entre o interno e o externo. Este caminho de Tav é escuro e cheio de mistério, presidido por Saturno e pelo arcano do tarô do universo. Leva através do plano astral, como você aprendeu, no grau 2, dentro do círculo igual a 9 dentro do quadrado. Portanto, no ritual do 32º caminho, você passou pelas 4 estações querúbicas, como uma antecipação dos rituais da cruz, a completa integração da primeira ordem que você agora completou. Tendo atravessado o caminho do Tav, a escuridão do plano astral e do pilar preto, fique firme em Yesod, para que o pilar preto se torne branco. Hiereus retoma o Tav depois de conduzir o filósofos para Hegemon no altar. Hegemon se levanta, mas se posiciona entre o filósofos e o altar, de maneira que o filósofos não entende claramente a mudança de símbolos. Hegemon diz: diante de você, ao leste, estão os 5 portais, do 21º, 24º, 25º, 26º e 23º caminhos. 5 dividirá o número de letras de cada um, assim como dividirá cada caminho desde Iod, 20º, até o Tav, o 32º. Os 5 caminhos aqui, visíveis, são designados Amém, água, Ain, Capricórnios, um signo da terra, Samek, Sagitários, um signo de fogo, Num, Escórpio, um signo de água, mas em seu aspecto mais alto também um regente de fogo, e Caf, Júpiter, cujo planeta é análogo ao espírito, e rege especialmente a aspiração. Assim, tanto em número quanto em significado, esses planetas combinados deram origem ao eterno símbolo do pentagrama. Agora esse símbolo deve ser estabelecido.
porque avançar pelo caminho querúbico de Aquários leva para o mais alto de Netsá. Hegemon leva os filósofos ao pé do palco para o segundo adepto diante de Kaf e Num. Segundo adepto diz: porque você está na base do pilar branco, sendo unicamente senhor do primeiro grau. Filósofos diz: procura o caminho do Kaf, o caminho da aspiração. Hiereus dá uma batida e diz: cuidado, a temeridade não é coragem, senhor do primeiro grau. Lembre-se do aviso da torre atingida pelo raio que lhe foi revelado no caminho mais alto, caminho que você já percorreu. Tal como uma casa construída sobre areia não pode perdurar, assim também, sem a força de Geburá, a altura de Gessé não pode ser escalada. Portanto, fique aqui, antes que seus membros sejam quebrados sobre a roda. Segundo o adepto diz: o portal de Kaf está barrado. Entretanto, é bom ter aspirações, mas seria loucura tentar. Esse caminho é regido pela roda da vida e da morte, e é muito difícil livrar-se dessa roda. Filósofos, induzido por Hegemon, diz: então, deixe-me buscar o caminho de Num. Segundo o adepto diz: ele lhe é aberto até o limite de suas forças. Hegemon volta para o altar. O segundo adepto guia os filósofos para o oeste, e Hiereus impede o caminho. Hiereus diz: pelo poder de Tifon, o destruidor e da morte, a transformadora, pare. Batida. Segundo o adepto diz: até aqui, e não além, é permitido penetrar no caminho de Num. Agora, os mistérios podem ser parcialmente revelados a você. O segundo adepto leva os filósofos até o arcano da morte do tarô. O segundo adepto diz: o 13º arcano do tarô apresenta a figura de um esqueleto ainda com restos de carne. Ele está em um campo e com a foice da morte ceifa a fresca vegetação que brota dos corpos em decomposição ali enterrados. Fragmentos tais como mãos, cabeças e pés que aparecem acima da terra. Ossos também estão espalhados na superfície. Uma das cabeças está com uma coroa real. Outra aparentemente, a de uma pessoa de pouca importância, mostrando que a morte é o equalizador de todas as condições. As 5 extremidades, a cabeça, mãos e pés, fazem alusão aos poderes do número 5, a letra Ré, o pentagrama, o espírito oculto da vida e os 4 elementos, o originador de toda forma vivente. O signo de Escórpio, especialmente, faz alusão à água estagnada e fédida, a propriedade da natureza úmida que inicia a putrefação e a deteriorização, a eterna mudança da vida para a morte, por meio da morte para a vida, é simbolizada pela grama que brota, alimentada pelas carcaças em decomposição e deteriorização. Por outro lado, a vegetação fornece alimento para animais e para o homem, que ao morrer, alimenta a vida vegetal, permitindo seu crescimento e perfeição. Isso ainda é demonstrado pela própria figura em decomposição, ceifando a grama do campo. Quanto ao homem, seus dias são como a grama, como uma flor do campo. Assim, ele floresce. A parte superior da foice forma a cruz de Tave da vida, mostrando que o que destrói também renova. O conjunto todo é uma representação da eterna transmutação da vida da natureza, que reforma todas as coisas em imagens e semelhanças novas. Esse símbolo representa a ação corrosiva e destrutiva do fogo infernal em oposição ao celestial. O dragão das águas, o Tifon dos egípcios, o assassino de Osíris, que mais tarde ainda ressurge em Horus. O escorpião, a serpente do mal, delineado diante da figura da morte na forma mais antiga do arcano, refere-se à natureza desse emblema,
misturada e transformadora, e, portanto, enganosa. Atrás dele está o símbolo do inominado, representando a semente, e o seu germe ainda não diferencia em vida, e, portanto, é incapaz de definição. O escorpião é o emblema da impiedosa destruição. A serpente é a natureza mesclada e enganosa, servindo tanto bem quanto mal. A águia é a mais alta e divina natureza, ainda a ser encontrada. A águia alquímica da destilação, o renovador da vida. É como está escrito, a sua juventude será renovada como as águias. Realmente, grandes e muitos são os mistérios desse terrível arcano. O segundo adepto e o Hiereus mostram ao filósofos a figura de Tifon. Hiereus diz: esse desenho representa a figura simbólica de Tifon, o destruidor. Os 11 círculos representam as 11 sefiró adversas. Ele está sobre a terra e o oceano, sua cabeça perdida nas nuvens, uma imagem colossal do mal e da destruição. A fronte denota a confusão das forças elementais opostas nas regiões superiores do ar, assim como a confusão da mente e a loucura do homem. Seus olhos são as chamas devoradoras da luxúria e da violência. Sua respiração é tormenta, devastação e ira, tanto no universo, que é o mundo maior, quanto no homem, que é o menor. Seus braços e mãos são os rápidos executores de obras maléficas, os artífices da pestilência e da doença. Seu coração é a malícia e a inveja no homem, o alimentador do mal na atmosfera, que mais tarde são novamente simbolizadas pelas numerosas serpentes espiraladas. O segundo adepto diz: o 24º caminho do Sefer Yetzirah, ao qual o arcano da morte do tarô se refere, é a inteligência imaginativa, e é assim chamada porque dá forma a todas as semelhanças que são criadas de igual maneira, semelhantes às suas elegâncias harmoniosas. Pois a forma externa sempre segue a lei oculta, e assim do caos é produzida a harmonia, da mesma forma que uma bela flor é produzida da matéria em decomposição. Volte agora para Yesó, pois aqui nada mais pode ser dito. O segundo adepto volta para o seu lugar. Filósofos se dirige para o Hegemon perto do altar. Hegemon diz: aproxime-se agora da estação de Rod, pelo caminho de Resh, o Sol. O Filósofos aproxima-se do terceiro adepto. O terceiro adepto diz: você já está com a faixa do pilar preto. Você já passou pelo escuro caminho do Tavi. O que mais você procura de mim, Senhor do primeiro grau? Induzido por Hegemon, Filósofos diz: eu procuro o caminho de Men, o caminho do sacrifício. Hiereus dá uma batida e diz: cuidado, vão mortal. Sansão quebrou os 2 pilares e pereceu. Havendo um só pilar, você seria capaz de suportar o poder de Geburá? Você conseguiria força sem a vida de Tifaré? O terceiro adepto diz: o portal de Men está fechado. Entretanto, é bom estar disposto ao próprio sacrifício, mesmo não estando preparado, pois no caminho de Men reina o enforcado, o poder das grandes águas. Podem as suas lágrimas prevalecer contra a maré do mar, a sua força contra as ondas da tempestade, o seu amor contra os sofrimentos do mundo todo? Induzido por Hegemon, Filósofos diz: então, deixe-me buscar o caminho de Ain. Terceiro adepto diz: ele está aberto para você até o limite de sua força. Hegemon volta para o altar. O terceiro adepto desce e conduz o Filósofos no curso do Sol
para o oeste. Hiereus, dirigindo-se ao norte, impede seu caminho. Hiereus dá uma batida e diz: pelo poder de Pan e do bode de Mendes, levante-se. O terceiro adepto diz: somente até aqui e não mais além. É permitido-lhe penetrar o caminho de Ain, cujos mistérios agora podem ser-lhe revelados parcialmente. O 15º arcano do tarô representa um demônio com cabeça de bode, aparência de sátiro e pernas cabeludas, com seus pés e garras sobre um altar cúbico. Ele tem asas pesadas, parecidas com as de morcego. Em sua mão esquerda, que aponta para baixo, ele segura uma tocha acesa, e em sua direita, que está levantada, um chifre com água. A mão esquerda aponta para baixo, mostrando que o fogo que alimenta a tocha é infernal e destruidor, e não a chama celestial doadora de vida, assim como o Sol quando está em Capricórnios, o signo frio e terrestre ao qual esse arcano corresponde. A luz solar está em sua força mínima, e as naturezas do frio e da umidade triunfam sobre o calor e a secura. O altar cúbico representa o universo, à direita e à esquerda dele, presos ali por uma corda ligada a uma argola que representa o centro da Terra. Estão 2 demônios menores, um macho e uma fêmea. Eles seguram uma corda em suas mãos. A figura representa os grosseiros poderes geradores da natureza no plano material e é análoga ao Pan dos gregos e ao bode egípcio de Mendes, o símbolo de Quem. Em certos aspectos, esse arcano representa as forças brutas da natureza que, para o homem descrente, são apenas obscuras e não refletem o semblante luminoso de Deus. Também faz alusão aos poderes sexuais da geração natural. Desse modo, o arcano adequadamente equilibra o símbolo da morte do outro lado da árvore da vida. Quanto aos demônios menores, um aponta para baixo e o outro para cima, correspondendo à posição das mãos da figura central. Embaixo dos pés dessa figura há alguns pentagramas que são pisoteados, o que dá origem ao título de pé de feiticeiro, e a sua cabeça está coberta com o pentagrama invertido do mal. Assim como em suas mãos ele segura a tocha e o corno, os símbolos do fogo e da água, também a sua forma íntegra, a terra, com seu aspecto peludo e bestial, e o ar, com suas asas de morcego. Assim ele representa as forças elementais da natureza grosseiras e materializadas. E o conjunto todo seria um símbolo maléfico, não fosse pelo pentagrama de luz acima de sua cabeça que regula e orienta os seus movimentos. Ele é o eterno renovador de todas as formas mutantes da criação, de acordo com a lei do Todo-Poderoso, bendito seja, cuja lei controladora é caracterizada pelo pentagrama controlador da luz que tudo domina. Esse arcano é um emblema de força tremenda. Seus mistérios são muitos e universais. O Hiereus e o terceiro adepto se dirigem para o diagrama de Pan. Hiereus diz: esse desenho representa a figura simbólica de Pan, o deus grego da natureza. Ele está sobre o cubo do universo, segurando na sua mão direita a vara pastoral da autoridade rural e em sua esquerda a flauta de 7 tubos, símbolo da harmonia das esferas planetárias. Os 9 círculos representam as Sefiró, com exceção de Keter, justamente aquelas que são incluídas no símbolo na árvore da vida. O rosto avermelhado é o calor da terra, os chifres são os raios, o corpo contém os elementos e o cubo é a base firme. Observe que a parte superior da figura é humana, tornando-se mais animal
ao aproximar-se da Terra. O terceiro adepto diz: o 26º caminho do Sefer e Yetzirah, referido ao arcano do diabo do tarô, é chamado de inteligência renovadora, porque por meio dela, Deus, o sagrado, renova todas as formas mutantes que são renovadas pela criação do mundo. Volte novamente para Yesó, pois aqui nada mais pode ser dito. O terceiro adepto volta para o seu lugar e o Hiereus para o altar. O hegemon no altar levanta-se com a aproximação do filósofos. Hiereus e hegemon se posicionam ao lado do filósofos, a oeste do altar e voltados para o leste. Hiereus diz: eu impedi o seu avanço a título de proteção e não de inimizade. Ó filósofos, agora é possível revelar-lhe que no emblema de meu ofício oculta-se a chave que você procura, porque o triângulo no círculo é o alto símbolo da Santa Trindade, das 3 primeiras Sefiró e de Biná, na qual está a esfera de Saturno, regente do caminho do Tavi. É por isso que eu o levo comigo, e quando você entrou no hall dos neófitos, em 0 dentro do círculo, igual a 0 dentro do quadrado, e a venda de seus olhos foi removida pela primeira vez, você viu à sua frente a espada que barra o caminho e o símbolo que permite superar a barreira. Esses emblemas, nas atribuições especiais do Hiereus, têm os seguintes significados. No círculo externo estão as 4 Sefiró, Tiferé, Netzá, Hod e Yesó. As 3 primeiras marcam os ângulos do triângulo ali inscrito, enquanto os lados são os caminhos de Num, Ain e Pé, respectivamente. No centro está marcada a letra Samek, indicando o 25º caminho. Enquanto a roda gira, o seu cubo permanece fixo. Portanto, procure sempre o centro, olhando de fora para dentro. Contemple a chave de seu caminho. Ele coloca o distintivo de lado. Hegemon diz: à sua frente estão 5 caminhos. Você já tentou 4 deles e cada qual estava guardado por um símbolo sinistro e terrível. Lembre-se de que, no grau 1 dentro do círculo igual a 10 dentro do quadrado, lhe disseram que acima de Malkuth estavam os caminhos de Kof, Shin e Tav, que juntos formam Keshet, o arco da promessa. Do arco multicolorido é lançada em Yesó a flecha de Sagitários, Samek, dirigida para cima a fim de partir e abrir o véu para alcançar o sol em Tiferé. Portanto, ele é um símbolo próprio de esperança e de aspiração, pois no signo de Sagitários, Júpiter, o regente de Caf, é senhor, e assim somente por esse reto e estreito caminho é possível avançar para os perigos que o ameaçaram. O terceiro adepto desce para o lado norte do altar. O terceiro adepto diz: mas Sagitários, o arqueiro, é um signo bicorpóreo, o centauro, a combinação homem e cavalo. Lembre-se do que lhe foi dito na passagem do 31º caminho, do fogo que leva ao grau 3 dentro do círculo, igual a 8 dentro do quadrado do Prácticos. Também há a visão do fogoso corcel de luz, ou de uma brilhante criança cavalgando sozinha no lombo do cavalo celestial, ou trajada de ouro, ou ainda uma criança despida que, com seu arco, dispara dardos de luz, em pé no lombo de um cavalo. Mas, se a sua meditação se prolongar, você ligará todos esses símbolos na forma de um leão, pois é dessa forma que você ascenderá pelo caminho de Sagitários, por meio da 6ª Sefirá, no caminho de Tet, que corresponde a Léo, o leão, o caminho reconciliador entre a misericórdia e a severidade, Jessé e Geborá. Embaixo, de cujo centro
está suspenso o glorioso sol de Tiferé. Por conseguinte, deixem que o filósofo avance pelo reto e estreito caminho de Sagitários como a flecha do centro de Keshet, o arco. E assim como esse signo de Sagitários encontra-se entre o signo de Escórpio, morte, e Capricórnios, o diabo, assim também Jesus teve de passar pelo deserto, tentado por Satã. O segundo adepto desce para o sul do altar. O segundo adepto diz: à sua frente, sobre o altar, estão os 4 emblemas de seu corpo purificado, e sobre eles está o símbolo do pentagrama, enquanto embaixo, no meio, está a cruz de 5 quadrados dos 4 elementos e o espírito dentro deles. Se você estiver disposto, em serviço e em sacrifício, oferecer os poderes purificados de seu corpo, coloque a cruz em seu pescoço e expanda a luz, e ele entrega a luz para os filósofos, que você carrega sobre os 4 emblemas em oração e oferecimento. O filósofo os executa. Todos se dirigem a leste do altar, o filósofo no centro com a vela e a cruz em seu pescoço. O segundo e o terceiro adeptos à esquerda, Hegemon e Hereus, atrás. Cada um pega um emblema elemental, e Hereus, o sal, Hegemon, pétalas de rosa. Segundo adepto incenso, terceiro adepto água, filósofos, o lema escrito em papel. O segundo adepto diz: honorável filósofos, qual o outro título que você recebeu no grau 4 dentro do círculo igual a 7 dentro do quadrado, como elo com a segunda ordem? Todos se dirigem para o palco. Filósofos diz: prate. Segundo adepto diz: ó guardião oculto do portal da cripta, aqui está alguém que vem na palavra de prate. Adepto principal faz soar o gongo sem ser visto e diz: se ele abrir o véu que complete a palavra. O segundo adepto diz: honorável Hereus, o que você sabe da palavra? Hereus diz: Tave, a letra de Saturno que rege o caminho de Malkuth para Iessó, ligado à Terra. Segundo adepto diz: honorável Hegemon, o que você sabe da palavra? Hegemon diz: Resh, a letra do Sol, do caminho que liga Iessó a Rod, e também a letra ligada à regência sobre o ar, assim como o Sol rege o ar em Tiferé. Adepto principal diz: muito honorável terceiro adepto, o que você sabe da palavra? O terceiro adepto diz: Pé, a letra de Marte, do caminho que liga Rod a Netzah, que também é a letra ligada à água, visto que Marte rege a água e o fogo, pois Marte rege o fogo em Geborá. O segundo adepto diz: Marte em pé, liga a base do pilar preto à base do pilar branco, e oposto a Marte está Júpiter, pois Júpiter é o senhor do fogo, mas em Jessé ele rege a água, equilibrando Marte em Geborá. Ora, a letra de Júpiter é Kaf, que liga Netzah a Jessé, e Kaf continua o caminho de pé para Jessé, e é o caminho mais alto, ora visível a você. É o caminho da aspiração e o seu planeta Júpiter rege também Sagitários, portanto, pegue a luz do Altíssimo como guia e dessa forma eu lhe revelo a letra Kaf e completo a palavra. Terceiro adepto, pé, dá uma batida e faz o sinal da água. Hegemon, Resh, dá uma batida e faz o sinal do ar. Segundo adepto, Kaf, dá uma batida e faz o sinal do fogo. Hereus, Tave, dá uma batida e faz o sinal da terra. Todos, Paroquete, todos fazem a cruz cabalística e dizem as palavras. Filósofos, induzido pelo terceiro adepto diz: pela palavra de Paroqué, pelo poder da cruz e do pentagrama, peço contemplar o portal da cripta dos adeptos.